Oi, no vídeo de hoje eu vou contar pra você como foi o meu 5º mês da maternidade. Como vocês já sabem, todos os meses eu respondo 8 tópicos pra contar pra vocês um pouquinho de como foi a minha maternidade durante aquele mês. Tópico número 1, então, são as emoções, os sentimentos. Eu parei pra pensar no meu mês e eu percebi que foi um mês de muito sossego, um mês de muita paz. Por quê? Saímos do salto dos 4 meses. Ainda não estamos com todos os marcos bem concluídos, o bem ainda não rolou sozinho, mas se a gente bota ele de bruxo, ele já desvira, ele vai até um pedaço e volta, mas assim, acho que o mais forte do salto já deu uma acalmada. Então foi um mês mais calmo, um mês onde não tivemos tantos episódios de choro, onde ele aceitou melhor brincar, ficar mais sozinho no chão. Então eu diria que o sentimento deste mês foi de sossego, estava mais calmo. Tópico número 2, então, algo que eu não esperava. E esse mês foi um mês muito intenso nos sentimentos, não referente ao Benjamin, mas a mim, sobre a minha volta ao trabalho. Falta em torno de um mês e um pouquinho para que eu volte a trabalhar. E começou a me bater uma aflição muito, muito grande em pensar de não estar com ele. Foi algo que eu me peguei pensando e eu pensei, nossa. Então, eu não sei ao certo se eu volto à escola. A princípio, as escolas estão fechadas e vão permanecer assim por um tempo. Mas, a partir do momento que a minha licença maternidade acabar, eu começo a trabalhar de casa. Começo com atendimento online com as crianças, com parte das crianças, pelo menos. Mas, a partir do momento que o governo do estado ou que a prefeita da cidade disse assim, ó, vamos pra escola, eu tenho que ir. Eu não vou mais estar em licença maternidade e pensar, isso não é pra mim. Então, começou a me bater um desespero. Eu sei que ele vai estar muito bem cuidado, ele vai estar com o pai dele em casa. Eu vou estar trabalhando meio turno só e o outro meio turno eu vou estar em casa. Mas o meu trabalho é longe e ele vai estar sem a minha presença. Não é um pensamento egoísta, assim, mas eu tô há 6 meses com ele em casa. O Jason voltou a trabalhar quando ele tinha 2 meses e meio. Então, essa rotina diária deles já mudou muito desde então. E eu sei que ele vai estar super bem cuidado, super bem amparado. O Jason, né, é pai. Mas bate um sentimento de, é meu filho. É eu que sei o que eu tenho que fazer com ele. Como que eu não vou estar lá? Então, foi pra mim, esse foi algo que me pegou, assim, algo que eu realmente não esperava sentir tão forte e não esperava que fosse mexer tanto comigo, assim. Eu sabia que em algum momento ia bater, assim, uma afliçãozinha, tipo, tem que voltar a trabalhar, poxa, né, tem que deixar ele sozinho. Mas eu não achei que ia ser tão intenso assim. Até dei uma choradinha, confesso. Mas eu sei que ele vai estar bem. Tópico número 3. Gente, esse mês a dor pegou. Eu tô apoiada aqui porque justamente por causa disso. As dores pegaram bem. Eu tenho passado noites com o Benjamin bem intensas. Ele tem acordado muito, muito, muito mesmo. E já estou chegando à conclusão de que o salto passou e as associações ficaram. Então, porque não tem motivo para ele estar despertando dessa forma. Ele acorda diversas vezes na noite. Em alguns momentos ele acorda desesperado, chorando, que a gente custa acalmar ele. Então tem sido noites bem longas, assim. Esses dias eu até me peguei pensando, falta muito pra chegar de manhã. E eu não quero que as noites sejam assim, né? É um momento de descanso, é um momento de se reenergizar para outro dia. Mas o que tem acontecido? Em função dessas noites mais intensas, em função de ter que levantar muitas vezes, pegar ele muito mais, diversas vezes, ter que levar ele pra minha cama para que eu possa tentar descansar um pouco com ele do meu lado, o corpo tá cobrando sua conta. Então, as dores estão me pegando. Esses dias eu falei pro Jason, não tem parte do meu corpo que não esteja doendo. O pescoço dói, o braço dói de carregar o bem, a costela dói de dormir só pro mesmo lado, porque eu não consigo me virar, porque ele tá encaixadinho aqui, não consigo mexer. O quadril dói de dormir pra um lado só. Então, assim, esse mês, o que eu tenho pra dizer do meu corpo é, ele está cobrando a sua conta.
Nem na recuperação pós-parto eu acho que eu senti tantas dores assim. E, claro, obviamente faz parte de todo o processo, eu acredito. Não que faça parte do processo sentir dor, mas faz parte do processo levantar várias vezes, se necessário, na madrugada, para atender o que o bebê precisa, né? Então o Benjamin está precisando de mim, eu vou até ele. Mas no dia seguinte eu tenho sentido bastante dor, assim. E isso já faz algumas semanas. E uma dor que está te incomodando, que tu não consegue resolver e acalmar aquilo, ela só tende a ir progredindo. Então, tem ficado cada vez mais intenso. Vamos seguindo. Tem tentado fazer o possível para me manter reta, com a coluna no lugar, pegar ele da maneira correta. Mas não é fácil. Às vezes na madrugada tu tá com tanto sono, tu tá tão cansada que tu esquece. E quando tu vê que tá dormindo, tu acorda. Tópico número 4, então. O Jason. Bom, esse mês foi um mês bem intenso sobre conversas entre eu e ele. Por diversos momentos eu peguei a gente conversando sobre coisas relativamente importantes para a educação, para o desenvolvimento do Benjamin e para a forma que a gente escolhe fazer as coisas com ele. E eu diria que não existe nada melhor para um casal, principalmente em função de um bebê, de uma criança, de um filho, que a conversa. Eu e o Jason, obviamente, a gente tem coisas que a gente não concorda em diversos pontos. E tudo bem, faz parte. Eu acho que isso é até enriquecedor pro Benjamin ter pessoas que convivam com ele, que tenham pensamentos diferentes. Mas óbvio que nós, quanto pais, a gente precisa concordar o máximo possível das coisas. Para que um não diga aham e o outro diga né? Então a gente tem conversado muito, muito mesmo sobre pontos que a gente acha importante, pontos que a gente acha talvez agora não, mas mais pra frente a gente possa acabar entrando em conflito por decisões diferentes. Então, foi um mês que a gente conversou muito, inclusive de coisas que estão bem longe assim de acontecer, mas como foi um mês mais calmo, como eu disse pra vocês, a gente tinha mais tempo de sentar, conversar, debater. A gente gosta muito assim de usar exemplos de outras pessoas, as vivências de outras pessoas pra, tu viu o que aconteceu com fulano e fulana, aconteceu isso com o bebê, ai, se fosse a gente, né? Então eu acho que isso é muito, muito importante, porque acho que nada melhor do que a gente aprender com os nossos erros é a gente aprender com o erro dos outros. Não só necessariamente o erro, mas com a vivência dos outros. Então, a gente sempre lê bastante coisas. Eu gosto muito de ver assim o que está acontecendo no mundo infantil de diversas famílias, para ver assim o que a gente faria se a gente estivesse naquela situação semelhante, né? Então, assim, foi um mês bem rico assim de conversas entre eu e ele, de tomada de decisões importantes pro bem, de coisas para agora, coisas para mais tempo. Como eu falei já para vocês, a gente segue em isolamento, a gente segue sem contato com basicamente ninguém. Nós vimos os meus sogros, os avós do Benjamin por parte do Jason, mas a gente se vê assim, eles ali, nós aqui. A gente vê os meus pais algumas vezes, mas a gente insiste em tentar manter o Benjamin o máximo seguro possível. Então, com isso, a gente não deixa que as pessoas peguem ele no colo. A gente evita ao máximo que elas se aproximem muito para falar com ele, principalmente sem máscara. Então, isso são decisões importantes, isso são decisões que afetam a nossa família, que afetam o Benjamin diretamente e que só podem ser tomadas com muita conversa. A gente sabe o quanto as pessoas estão se incomodando com isso. O Benjamin vai fazer 6 meses e ele recebeu pouquíssimos colos além do meu e do Jason quando ele era recém-nascido, que ainda não tinha tão intenso um problema assim. Então, algumas pessoas vieram aqui em casa, visitaram ele, no hospital também, e foi só. Acho que na segunda semana nós já não recebemos mais ninguém, porque daí estourou de vez, assim, no nosso estado. Mas na primeira semana, sim, ele recebeu visitas no hospital, das pessoas mais próximas, e em casa também. E depois dali, ninguém mais pegou ele. A gente sabe o quanto isso afeta também as outras pessoas. São os avós, eles gostariam de estar mais presente, de poder ter mais contato com ele, mas a gente tem que estar sempre muito seguro das decisões que a gente toma. E não pensando no agradar os outros, não pensando nada além do bebê. Então, conversando, sentando, conversando, e todos os meses retomando, e aí, como é que tá? Como é que tá a situação na nossa cidade? Já deu uma melhorada, não deu? E mesmo se deu, o que nós vamos fazer com isso, né? São tomadas de decisões que só cabem aos pais, e as pessoas, elas deveriam
respeitar com muito amor e carinho. A gente sabe que é difícil, né? É um bebê, chama atenção, todo mundo quer estar perto, mas a gente segue firme nas nossas decisões porque a gente conversa. Então, o que eu tenho para dizer do Jason esse mês é que conversamos muito. E eu acho muito importante, assim, que as decisões não sejam tomadas só por mim como mãe, porque eu sei que às vezes nós mulheres acabamos tomando a frente. Não digo todas, não posso generalizar em nada, nada. A maternidade não pode ser generalizada, mas existe um padrão muito comum de que a mulher tome a frente para decidir coisas referente ao bebê. Então, a gente acaba às vezes privando os pais de pararem para pensar e tomar as decisões também. E aqui em casa a gente sempre soube que a gente faria tudo compartilhado, porque a gente acredita num perfil de parentalidade diferente. Então, conversas. Muitas conversas. Tópico número 5 deste mês. Algo bom, algo ruim, ou algo fácil, ou não tão fácil assim. Algo bom deste mês foi que o Benjamin está mais calmo. Como eu falei, foi um mês mais sossegado. O salto aparentemente já fez o seu papel, né? Tivemos um mês mais tranquilo, eu consegui aproveitar um pouco com mais calma com ele, não só atendendo a demanda dele intensa, assim, de choro, de necessidade de colo, mas sim poder pegar e dar um colinho sem estar precisando. Isso é muito diferente. Não que ele não precise de colo, ele precisa de colo o tempo todo, se deixar por ele, né? E que bom, e perfeito isso. Mas tu dar um colo para um bebê que está com um choro muito intenso, porque ele precisa muito de ti, é diferente de tu ir lá, olhar pra ele no berço, ele tá dando aquela risadinha gostosa, e tu vai lá e pega e dá um colinho. Então eu tenho a sensação que este mês eu consegui aproveitá-lo. Então ele estava mais calmo, foi algo muito bom, algo muito positivo pra casa inteira, assim. Algo não muito bom desse mês, e que eu posso dizer que literalmente foi ruim, foi que o Benjamin, ele fez uma vacina, e ele teve uma reação que é bem comum, que é a febre. Porém, a febre dele veio muito alta. Ela tava se mantendo bem ali em estado febril e daqui a pouco ela subiu lá nas alturas. E aquilo mexeu com a gente, assim, ele tava sob nossa supervisão, óbvio. Estava sempre perto da gente, a gente controlando de 15 em 15, 20 em 20, às vezes até menos tempo a gente colocava o termômetro nele. E foi muito estranho ver como o corpo dele reagiu. Ele estava no meu colo em um momento que a febre estava bem alta, chegava quase a 39, e ele começou a dar umas deliradas, assim, em função da febre. Umas risadas dormindo, com o bico na boca, e umas risadas, assim, que não era o normal dele. Então, sem muitas delongas, eu sei que a reação da vacina costuma ser comum. Ele estava medicado, então nós estávamos tranquilos quanto a isso, mas foi sim um momento ruim. Tópico número 6. Crenças limitantes. Bom, como eu já falei, ao longo desses meses todos, eu trago para vocês uma crença limitante que a gente escuta. E sim, a gente escuta. Se você ainda não escutou, você vai escutar. Alguém vai te dizer. E a desse mês é algo que não tem nem cabimento, mas as pessoas falam e elas julgam quem faz. Colo demais estraga o bebê. Gente, não tem, né? Não tem muito o que dizer sobre isso, não sei o que. Enfim, é um absurdo pensar e ouvir isso, mas as pessoas fazem, elas falam, tem pessoas que concordam. Bom, então essa é uma crença limitante que faz muitas pessoas tomarem decisões que acabam prejudicando seus bebês em função da influência dos outros. Mimi passou para dizer que deem colinhos para os seus bebês. Então, assim como tantas outras, é uma crença limitante que a gente escolheu abrir mão de não se limitar à opinião alheia. Então, sim, a gente dá muito colinho pro Benjamin. Sempre que ele demonstra precisar e quando não demonstra precisar também. Mas principalmente quando ele tá aflito, quando ele precisa de um conforto. Essa história de deixa chorar que uma hora ele vai se acalmar é surreal, assim, tu pensar que alguém consegue fazer isso. Se você consegue, pense, repense, reflita. É um bebê. Ele não faz ideia do que está acontecendo ao redor dele. E
nós, quanto adultos, simplesmente julgarmos que eles têm que se virar sozinhos com os sentimentos deles, quando nem nós adultos conseguimos nos virar com os nossos, acho um pouco egoísta da nossa parte. Tópico número 7, o item mais usado durante este mês. Na verdade, não só durante esse mês, mas desde que o Benjamin nasceu, e muito antes disso já também, eu nunca gostei de usar sutiã. Sempre foi uma peça do vestuário feminino que me incomodou, que me machucou. Eu, sinceramente, nunca achei um que fosse confortável a ponto de fazer com que eu me sentisse bem. Então, muito tempo antes da gravidez, eu sempre gostei de usar os tops. Então, aquele top de academia mesmo, aquele que tem bastante elástico, aquele que é justo, assim. Eu sei que tem pessoas que não conseguem, que não gostam com algo tão apertado, mas eu me sinto mais confortável com isso do que com aquela alcinha machucando, com aquele ferro por baixo machucando. Desde antes da gravidez eu já usava, na gravidez eu usei muito. Ou era isso ou era biquíni, porque eu peguei bastante calor. E agora durante a amamentação é o que eu tenho usado também. Principalmente para dar um suporte melhor para a coluna. O que eu uso, estou usando por sinal, ele tem a tira larga. Nas costas ele tem aquele formato nadador, mas ele é um nadador bem largo, então ele pega assim até aqui, ó. Aqui na saída eu ainda sinto ele. Então é o que tem salvado muito a questão da postura nas costas para amamentação. Talvez ele não é a coisa mais confortável para você conseguir pôr o peito à mostra para o bebê poder mamar. Porque ele não tem o corte adequado, né? Como o sutiã de amamentação. Mas eu ainda prefiro isso do que o desconforto do sutiã. Então, este, sem dúvidas, foi o meu item mais usado. Não só nesse mês, mas desde a gestação. Resumão, então, do 5º mês. Foi um mês mais calmo. O salto, como eu falei, já estava dando um pouquinho o seu tchau, um até breve. Mas, como eu falei, eu acredito que sim, as associações ficaram. Com isso, estamos tendo noites intensas. Mas os dias estão mais tranquilos, o que deixa, de modo geral, tudo mais tranquilo. Então, pessoal, foi isso. Esse foi o nosso 5º mês, com alguns detalhes do que a gente tem vivenciado. Com esse meu ossinho aqui, com esse pacotinho lindo aqui. Diz eu tô muito grande. Muito, muito grande. E o gato é muito interessante. É. Que? Hã? Não consegue. Muito, 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 muito interessante esse gato. Certo? Um beijo. Até a próxima.